Bom dia, meu irmão, minha irmã. Bom dia, amigos e amigas. Que bom estarmos juntos mais um dia, mais uma semana. Hoje, segunda-feira, dia 6 do 7, é isso mesmo? Dia 6 do 7 de 2020, são 8 horas e 38 minutos da manhã, a hora que estou aqui. Eu estava há pouco fazendo meu momento devocional e hoje eu li um texto que me chamou muita atenção. Eu quero compartilhar com vocês. Esse texto, ele fala sobre o dia do Senhor. É a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. E vamos ler então. Diz assim: Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que eu estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo: Ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem, de propósito, que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água, e também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Eu acho interessante esse texto, embora alguns digam assim: pastor, nós estamos vivendo momentos tão preocupantes que não seria interessante ler esse texto, para as pessoas não ficarem tão preocupadas. Eu quero dizer a você que eu penso diferente, porque há certos princípios bíblicos que nós não podemos esquecer. Por mais que a gente tente trazer mensagens que sejam motivacionais, mensagens encorajadoras, nós não podemos esquecer daquilo que Deus prometeu. Até porque as promessas de Deus, elas sempre se cumprem. Eu nunca vi uma promessa de Deus deixar de se cumprir. E o apóstolo Pedro está dizendo que, embora alguns achem que demore, elas um dia vão se cumprir. Mas vamos ver um pouco sobre o que Pedro, o apóstolo, ele vai falar na sua segunda carta, no último capítulo da sua segunda carta. Aliás, me parece que com intenção, Pedro deixa para fazer esse alerta no final dos seus escritos. É a sua última carta e no último capítulo, nos últimos versículos, ele vai falar sobre isso. Então, o primeiro destaque que eu faço e que me chamou a atenção, é claro, ele diz assim: nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês. Então eu vejo o objetivo das cartas de Pedro, dos escritos de Pedro, que é despertar pensamento puro na nossa mente. A realidade é que o mundo que a gente vive, se a gente não vigiar, a gente já acorda pensando porcaria. A gente já acorda pensando besteira, acorda pensando numa série de coisas que não acrescentam em nada o nosso dia, a nossa vida. E o que Pedro
procuro escrever na intenção de que nós tenhamos uma mente pura, uma mente limpa, uma mente saudável. Essa é a grande realidade. E veja, em seguida ele começa a dizer que ele quer nos lembrar daquilo que profetas, Jesus e os próprios apóstolos já tinham ensinado. Ao que me parece entender, Pedro está aqui no fim da sua carreira e ele destaca coisas que é para a gente continuar sempre lembrando. Ele vai falar sobre os últimos dias. Que últimos dias são esses? São os dias que antecedem a vinda de Jesus. Ele parece que prevê. Na verdade, Deus coloca no coração dele essa mensagem para que ele escreva. E ele vai dizer: nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. E eles vão zombar de vocês. De vocês quem? Daqueles que creem em Cristo. Daqueles que seguem a Cristo. E vão zombar das pessoas dizendo que Jesus prometeu vir. E ainda pergunta: Jesus prometeu vir, não foi? E onde que ele está? E diz que as pessoas farão isso em forma de zombaria. E afirmarão: os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito desde que era a criação do mundo. Então Pedro está dizendo algo que eu já vivi e que muitos já viveram. De pessoas chegarem e dizerem: ué, Jesus falou que vai voltar? Tanto tempo passou, tantos séculos e até agora ele não voltou. E pessoas questionando a fé, zombando com esse tipo de argumento. E aí a Bíblia diz que os zombadores esquecem que de propósito, há muito tempo, Deus deu uma ordem, céus e terra foram criados, e Pedro dá exemplo que foram criados pela palavra e que a terra surgiu da água, e que a partir da água o mundo foi refeito, e tudo conforme vontade, palavra de Deus, no tempo certo. E aí o versículo 7 vai dizer: os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. E aqui fala sobre o final do mundo. E aí eu digo para você, querido, é óbvio que Pedro não quer que ninguém viva correndo desesperado pelas ruas, dizendo: o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Não é esse o propósito da sua mensagem. Muito pelo contrário, ele nos ensina a viver uma vida adequada, uma vida correta, viver normalmente, viver praticando atos bons, reconhecendo, adorando a Deus e fazendo bem ao próximo, e viver a nossa vida, mas sem esquecer que Deus um dia vai colocar um ponto final em tudo, e que o livro vai ser terminado e que vai ser fechado, digamos assim. E diz a Bíblia que tudo isso está sendo guardado para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Há muitas pessoas que já não querem saber de Deus, sabe? Passam o dia inteiro e não querem saber de Deus. Vivem uma semana inteira, um mês inteiro e não querem saber de Deus. Alguém dizer: nós não estamos na igreja, pastor, se é essa a preocupação, é por causa da pandemia. Mas não é isso que eu digo, não. Quando eu digo saber de Deus, é como é que está a sua vida de comunhão, a sua vida devocional, a sua vida de busca, a sua vida de leitura da palavra, de estudo bíblico, sabe? Eu costumo dizer que nós vivemos essa vida nesse mundo como se aqui fosse eternidade e o céu fosse passageiro. É assim que muitas pessoas vivem. E a Bíblia diz: meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu quero dizer a você que Jesus pode voltar a qualquer momento. E que essa terra, como um rolo de pergaminho, pode se fechar. E nós precisamos estar preparados. Viver uma vida de santidade, confiando em Jesus, crendo que Ele pode voltar, sabe?
produzindo frutos de arrependimento, perdoando, pedindo perdão, fazendo coisas boas, compartilhando aquilo que temos em excesso, deixando de ser soberbos e gananciosos, fazer o bem ao próximo, amar ao próximo. É isso que o Senhor nos ensina. Sabe por quê? O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. E sabe por quê que Ele faz isso? Ele tem paciência com vocês porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. O amor de Deus está fundamentado nisso. Mas, querido, não esqueça, versículo 10 diz: o dia do Senhor chegará como um ladrão. Momento que ninguém espera. Momento que ninguém espera, você sai de casa ou vai dormir, quando o ladrão chega, e é um susto grande. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado, a terra e tudo que existe nela vão sumir. E eu digo para você que caminhar com Jesus é importante porque a gente não vive nessa preocupação, nessa neurose, nesse espanto, nessa ansiedade. Para mim, se Jesus voltar hoje, eu glorifico a Deus, porque eu sei que vou com Ele, vou estar com Ele, vou estar bem. Tenho procurado ensinar minha família, filhos, dessa forma, e a vocês que nos ouvem. E por isso eu achei muito importante essa palavra hoje. Nunca esqueça que Jesus pode voltar a qualquer momento, sabe? Não deixe de viver pensando nisso. Essa é a palavra que eu tenho para hoje, início da semana, no mês de julho. Amém, querido? Nós vamos orar. Vamos orar por pessoas, vidas. Continuamos orando pela irmã Maria, que está internada, a mãe da Lídia. Eu peço oração também pelo Wesley e Luana, que passaram mensagem dizendo que precisam de oração. Peço oração pela irmã Jaqueline e sua família. E peço oração por tantos outros que no momento não vem à memória tanta gente. Peço oração pelos nossos filhos. Meus filhos agora estão assim com muita vontade de trabalhar. Eu peço oração para que Davi, ele está, pela graça de Deus, é claro, pela misericórdia de Deus, agora no 4º período direito. Ele está com muita vontade de fazer o estágio e que o Senhor abra uma porta para ele fazer esse estágio. O Daniel também diz que quer trabalhar, quer entrar no programa Jovem Aprendiz, e eu fico feliz por esse desejo deles. Que bom ver os filhos, né, com vontade de trabalhar. Às vezes há pais que ficam tristes porque filhos têm vontade de fazer outras coisas que não deveriam. Mas eu louvo a Deus, querido. Peço oração pela nossa igreja, de uma forma geral, pela nossa família, pelas minhas tias, Maria, Fransquinha, pelos nossos irmãos em Cristo, irmã Marisa, irmão Isaías, irmão Leandro e família, enfim, pelas minhas cunhadas, sogra, por todos, sobrinhos, primos, enfim. Vou parar por aqui, senão a lista é grande, né? Vamos orar. Senhor, quero entregar cada pessoa falada. Eu quero entregar em Tuas mãos aqueles que eu também não falei. A cada um que está ouvindo esta palavra, meu Pai, eu peço que a Tua bênção chegue ao seu lar, chegue à sua casa, chegue ao seu coração. Meu Senhor, que estejamos preparados e prontos para viver contigo, porque quando caminhamos, Jesus, contigo nessa terra, certamente estaremos caminhando contigo no céu. E essa é a nossa certeza, a nossa fé e a nossa alegria. Que não viveremos aqui desesperados, ansiosos, tristes por coisa alguma, porque bem sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Muito obrigado pelo alerta. Muito obrigado, Senhor, por nos falar. No nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, quero entregar essa semana, esse mês em Tuas mãos. Hoje e para sempre nós assim oramos, no nome santo de Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus nos abençoe,
Um beijo no seu coração.